Alô, galera do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lucas Hall. Nós vamos falar aqui sobre o Império Romano, conforme eu falei para vocês, ia mandar um áudio explicativo, tá? Eu vou falar aqui sobre a mitologia romana, tá? Segundo essa mitologia, existiam dois irmãos, um se chamava Rômulo e o outro Remo. Esses irmãos eram gêmeos, pessoal, tá? E Rômulo, ele foi um dos primeiros, ele foi o fundador da cidade de Roma e o primeiro rei, tá? Eu vou contar aqui para vocês um breve resumo sobre essa lenda, tá? Se vocês forem fazer a prova aí do IF, da Enem, ou qualquer outro processo seletivo que vocês forem fazer, você talvez caiam essas questões sobre origem de Roma. Então é importantíssimo vocês aprenderem tudo, tá? Essa lenda conta que Rômulo e Remo eram filhos do deus grego chamado Ares, ou Marte, tá? O deus da guerra, certo? Amulho, o irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado e se apoderou da coroa. E Numitor, que na verdade vai ser avô de Rômulo e Remo, ele vai ser aprisionado pelo seu irmão. O irmão de Numitor, que se chamava Amulho, ele deu um golpe, assumiu o trono, certo? E prendeu o avô de Rômulo e Remo. O avô de Rômulo e Remo se chamava Numitor. E Reia Silva, que era filha de Numitor e mãe de Rômulo e Remo, foi confinada à castidade para que Numitor, o seu pai, certo, não visse a descendência, tá? Mas só que Marte, o deus da guerra, ele desposou, ele teve filhos com Reia, tá? E um se chamou Rômulo e um se chamou Remo, que eram os irmãos gêmeos, filhos de Reia. Recapitulando, Amulho era rei, Numitor, que era o seu irmão, deu um golpe e prendeu ele, e Reia, aquela filha de Numitor, tá? Que vai ser a mãe de Rômulo e Remo, ela foi colocada como prisioneira para nunca mais se casar com homem nenhum, mas só que Marte, o deus da guerra, teve relações com a mesma, e a mesma deu à luz a gêmeos, Rômulo e Remo. Aí Amulho, que deu golpe no próprio irmão, ficou nervoso, ficou chateado. E quando ele soube do nascimento dessas crianças, Rômulo e Remo, jogou no rio Tibre. E a correnteza jogou esses meninos, essas crianças, na margem dos rios. E elas foram perdidas. E conta a lenda que uma loba, ela viu aqueles filhotes e cuidou dessas crianças, tá? E amamentou essas crianças, tá? Professor Lucas, pelo amor de Deus, professor Lucas, a loba é carnívora. A loba vai ver essas crianças chorando, ela vai comer. Gente, vou falar para vocês, isso daqui é uma lenda. É uma lenda sobre o nascimento de Roma. Tá certo, pessoal? E o que é que vai acontecer? Após isso, quando a loba amamentou Rômulo e Remo, um pastor chamado Fausto achou essas crianças e cuidou delas. Aí, quando o Remo se torna adulto, ele vai brigar com outros pastores vizinhos, tá? E aí ele foi levado ao rei Amulho, e o rei Amulho, o mesmo que prendeu seu avô, o mesmo que fez todo aquele terror, destruindo a família, aprisionou sua mãe, jogou eles nos rios. Esse rei Amulho, ele prendeu o Remo. E Fausto disse toda a verdade para Rômulo. Olha, cara, seu irmão, ele está preso lá. Mas só que aquele cara que prendeu seu irmão, que era o seu avô, certo? Ele também desgraçou com sua família. Ele acabou com sua família. Ele prendeu seu avô, ele colocou para sua irmã cumprir um voto de castidade. O deus da guerra, Marte, teve relações com sua mãe. Isso daí é um pouco também da mitologia grega, uma junção que se chama sincretismo religioso, tá? Essa cultura.
Aí nasceu vocês dois, vocês foram jogados no rio, a loba achou vocês foram amamentados pela loba, até que um pastor chamado Fausto, que sou eu, achei vocês e trouxe vocês para cá. E aí, o que aconteceu? O Rômulo ficou chateado, libertou seu irmão, tá? O seu avô, Numitor, e depois que ele libertou seu irmão e libertou seu avô, ele matou Amulho. Aí Numitor, o rei, recompensou seus netos, dando o direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre, por ter resgatado o avô, por ter resgatado o irmão, ele ganhou uma recompensa de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. E aí eles fizeram consulta aos presságios, que era muito comum na época consultar presságios, e seguiram até a região destinada à construção da cidade. Remo dirigiu-se ao Aventino e viu 6 abutres voando sobre o monte. Rômulo, indo ao Palantino, vistou 12 aves. Fez então suco por volta da colina, demarcou com Pomério o recinto sagrado de uma nova cidade. E isso tudo era um ritual, né? Ou seja, eles demarcaram a cidade, mas só que a cidade de Rômulo ela ficou melhor do que a de Remo. Remo ele ficou com tanto ciúme por não ser o escolhido e zombou do seu irmão. E quando ele zombou do seu irmão, ele atravessou o sulco, né? Ele foi invadir o território do irmão. Quando ele invadiu o território do irmão, Rômulo, ele matou seu próprio irmão. Ele matou seu próprio irmão, porque o irmão ficou chateado com ciúme, porque os deuses tinham escolhido a cidade de Rômulo. Aí Remo foi desesperado para tentar brigar com o irmão. Ele não teve pena. Quando ele atravessou, ele matou o próprio irmão. O que é que vai acontecer? Depois disso, Rômulo ele ficou preocupado em povoar a cidade e criou algo chamado Capitólio, um refúgio para todos os banidos, devedores, assassinos vagabundos. Parece até um pouco a colonização do Brasil, né? A colonização do Brasil que vieram os europeus para cá, assim, mas não tem nada a ver não, né? É Império Romano, tá? E todos os assassinos foram para aquela cidade, a notícia se espalhou, os primeiros habitantes foram chegando, vieram os latinos, os sabinos, e depois de longa batalha com os sabinos, firmou acordo com Tito Tácio, seu rei, e se iniciou uma nova nação, que é a grande cidade de Roma. A Rômulo também, gente, atribuída a instituição do Senado e das Curias. Tá bom, gente? Essa é a lenda que cerca o Império Romano. Entretanto, alguns historiadores eles afirmam que Roma ela nasceu a partir de um agrupamento, de um conjunto de pastores que viviam às margens do rio Tigre. Tá? Essa região geográfica que corresponde hoje à Itália. Onde hoje é a Itália, tá? Ali próximo, os pastores eles se reuniram e fundaram Roma. Tá? E no decorrer do século VI a.C., Roma ficou sob a direção dos povos etruscos. Tá? Povos etruscos. Esses povos eles tinham origem grega. E essa liberdade desses povos etruscos foram conquistados aos poucos, quando Roma se torna uma cidade-estado. E quando ela se torna uma cidade-estado, a forma de poder que exercia era a monarquia. Tá? Entretanto, os reis entraram em desavença com o povo, os romanos eles entraram em desavença com os reis que governavam Roma, tá? Cada um no seu período, claro. E por conta disso, Roma ela começa a experimentar uma república entre 509 a 30 a.C. Nessa época, Roma passou a exercer um forte poder colonial, político e militar. Nessa época que Roma ela vai passar de monarquia para república, vai ser o apogeu do Império Romano. Tá bom, gente? O Império Romano ele teve 4 dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Severos. Tá? A dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Severos. Tá bom, gente? Essas são as 4 dinastias que teve o Império Romano. Eu vou falar aqui um pouco sobre os imperadores que teve em Roma. Tá? O imperador Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma, responsável por acrescentar muitos territórios ao seu império. O imperador Cláudio, que teve como principal feito conquistar parte da Grã-Bretanha. Eu vou deixar o louco por último. Eu acho que todo mundo sabe aqui quem é o louco da história. O imperador Constantino,
tá? Constantino, ele foi o último imperador do Império Romano Oriental e morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Esse foi o de Constantino XI. Constantino, sem nenhuma nomenclatura, proibiu a perseguição dos cristãos. Nós vamos falar muito sobre o cristianismo em Roma. Tá? Diocleciano dividiu o império em duas partes, oriental e ocidental. O imperador Adriano ele ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha, com o objetivo de conter os povos bárbaros. Nós vamos muito falar sobre bárbaros. O imperador Trajano era considerado o grande conquistador. Gente, no governo de Trajano aconteceu algo inusitado. Foi nesse governo que Roma atingiu a maior expansão territorial. Tá? Quando vocês tiverem alguma questão de algum processo seletivo que vocês fizerem, Enem, eu aconselho todo mundo fazer, ainda que não esteja valendo nota, vocês têm que entender o seguinte: Trajano foi o responsável por fazer o processo de expansão do Império Romano. Tá? Tito, conhecido por destruir o templo do rei Salomão, e além de destruir, ele saqueou, levou muitos tesouros do templo do rei Salomão para Roma. E Nero era o cara, eu vou falar um pouco sobre Nero, ele era uma pessoa completamente despreparada para exercer o processo de liderança dentro do Império Romano. Gente, Nero, ele fazia o seguinte: ele queria porque queria se casar com a própria irmã, cometer esse pecado chamado incesto. Nero, ele era um cara excêntrico, ele era um cara louco, ele matou a própria mãe porque ele pensou que a mãe queria tomar o trono dele, tá? E ele foi o imperador que mais matou cristãos em Roma. Vocês não têm noção. Gente, ainda sobre Nero, eu vou falar isso para vocês. Ele colocou fogo na própria Roma. E aí, quando ele colocou fogo na própria Roma, ele disse assim: foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Então, a partir de hoje está decretado que todo mundo que se diz cristão, que negar a divindade do imperador e não se dobrar diante do imperador, vai ter que ser morto. Isso mesmo, Nero era um cara completamente louco. Eu vou falar algumas características também sobre a forma administrativa de governo de Roma. E eu vou encerrar passando uma atividade. A primeira é que eles praticavam comércio. Toda a atividade econômica de Roma girava em torno do comércio. Os povos que eram conquistados, as nações que perdiam as batalhas para os romanos, essas nações eram escravizadas. O controle das províncias era feito por Roma, tá? Depois que era conquistado. O próprio exemplo disso, Israel. Roma era politeísta, ela adorava diversos deuses, existia um politeísmo. O governante de Roma, o imperador, ele tinha um cargo de vitalício, tá? Ou seja, o cara só deixava de ser imperador após a sua morte. E a extensão de Roma era conquistada por dois fatores. O primeiro, através de golpe militar, e o segundo era obtido através de conquistas. Era desses dois modos que eram obtidos. Eu quero passar uma atividade para vocês, o seguinte: vocês vão fazer uma redação de, no mínimo, pessoal, 25 linhas. Eu quero que vocês expliquem um pouco sobre a história de Roma, tá? Eu quero essa atividade, mandem no meu privado, tá? Por causa de problemas. Na verdade, eu quero que vocês mandem no meu e-mail, que é melhor. O meu e-mail, que é o historiageografia88@gmail.com. Eu vou estar pegando todas as atividades no e-mail, que eu vou abrir no computador, que é bem melhor de eu abrir no celular. Tá bom, gente? Um forte abraço. A atividade é uma redação sobre a história de Roma que eu passei para vocês. Forte abraço, fique com Deus. Raul.